Olá pessoal, vamos falar aqui do dashboard de finanças pessoais, de estratégia financeira. Essa ferramenta aqui ela é incrível, vai te ajudar muito a controlar seus gastos, suas receitas, vai saber para onde está indo os seus gastos, você vai poder controlar seu fluxo de caixa diário, seu contas a pagar e contas a receber, sua comparação entre os seus planejamentos, se você está muito longe dos seus planejamentos. Então, isso aqui você vai conseguir ter várias informações, vai te ajudar muito a controlar seus gastos pessoais aí, tá bom? Então, vou te falar aqui, vou te mostrar. É bem simples essa ferramenta, você só precisa ter o Excel para poder usar ela. Você não precisa nem saber usar Excel, porque eu vou te mostrar aqui que é só preencher as informações e aí você vai ter todas as análises para saber para onde está indo todos os seus gastos e controlar aí suas receitas, tá bom? Bom, aqui é a tela inicial, tá? Onde você vai colocar o seu nome, vai colocar o saldo inicial bancário e o mês do saldo inicial. Se você estiver adquirindo aí sua planilha em outubro, em agosto, em setembro, você coloca aqui quando você começou a controlar, tá? O ano e aqui embaixo são alguns links que podem te ajudar. Como usar essa planilha, se você tiver dúvida, você sempre volta aqui nesse vídeo, tá? Fale conosco se você ainda tiver alguma dúvida e quer mandar e-mail para a gente vai te ajudar e conheça mais que vai te encaminhar para o nosso site que vai ter algumas ferramentas semelhantes a essa, tá? Vamos começar aqui. A primeira etapa é cadastrar. Cadastrar as fontes das receitas que você tem. A planilha já vai com essas predefinições cadastradas, mas se você quiser apagar ou acrescentar, isso aqui é livre, tá? Então você pode colocar por exemplo, aqui o cadastrar as receitas extras. Vamos botar aqui de aula de violão, que a gente tem uma receita extra de aula de violão. Então você vai poder incluir qualquer fonte de receita aqui, tá bom? Aqui é a área de cadastro de gastos. Aqui você vai ter também alguns agrupadores, tá? E aí você vai poder cadastrar para onde está indo o seu recurso. E aí está segmentado aqui ó, entre esses grupos, tá bom? Residência, transporte, alimentação, saúde. Aí tem a página seguinte, educação, lazer, viagem e outros gastos. Então aqui você vai cadastrar, se você preferir acrescentar ou tirar, fica à vontade, tá bom? E aqui você vai definir o seu orçamento. Nessa página aqui de orçamento, você vai planejar quais são suas metas, seu target, aonde você quer chegar, quais seus objetivos, mês a mês aqui, tá? Por tipo de gasto, por tipo de receita, tá bom? Aqui é o seu planejamento. Bom, e logo em seguida é só fazer os lançamentos. Aqui você vai fazer os lançamentos a cada mês de receitas e gastos, tá? Então, esses lançamentos aqui é bem simples, eu vou te mostrar um exemplo aqui, tá? Vou apagar essa primeira linha, vou colocar o dia 5 de janeiro, por exemplo. Vou dizer se é uma receita ou um gasto, vou colocar aqui como receita, tá? O grupo de conta, vou colocar aqui salário, subgrupo que a gente cadastrou lá, tá? Colocar aqui salário da pessoa 1, descrição é aberto, salário líquido, o valor que você desse movimento e aqui o tipo de movimento, tá? E aqui o status, se ele foi realizado ou não realizado. No momento que você seleciona realizado, ele alimenta aqui o teu fluxo de caixa, tá? Quando você coloca não realizado, ele vai ficar lá para o teu contas a pagar e receber, tá? Então, se você tiver aqui um gasto não realizado, ele vai alimentar lá o teu contas a receber como um lançamento futuro, tá? Então, aqui é bem simples você fazer isso, é bem tranquilo, tá? E logo em seguida, depois que você faz todos os lançamentos, mês a mês, você já começa a comparar as variações que houveram. Então aqui eu já começo a comparar contra o meu planejamento, tá? Se eu tinha planejado aqui receber 9 mil, e aqui receber 11 mil, por exemplo. Então eu tenho aqui o gráfico mostrando quais são as origens das receitas, né? Dizendo que foi 80%, 79% de salário e 21% de outras receitas. Aqui já mostra diferente o que foi realizado, tá? Então, aqui eu vou comparar os gastos. Então, aqui eu vou comparar os gastos orçados, né? E os gastos realizados que houveram em cada grupo, tá? E nesse gráfico aqui do lado, ele vai trazer aqui qual é do maior para o menor, quais foram os maiores gastos que estavam no meu orçamento e quais foram os maiores gastos que aconteceram na realidade, no realizado, né? Então, aqui você vai só escolher o mês, né? O período que você quer comparar
E na hora que você quiser comparar, por exemplo, abril, é só selecionar abril e selecionar aqui, ó, acumulado. Na hora que você seleciona acumulado, você chama o acumulado do ano, de janeiro até abril, tá? Então isso é muito interessante porque você quer comparar. Se você estava planejando, por exemplo, chegar até julho com um resultado ali, ó, de R$ 1.800 no mês de julho, tá? Mas quando você acumula, você estava prevendo chegar num objetivo de 13.000 e chegou a 3.000. Então você está 10.000 distante do seu objetivo nesse caso aqui, tá? Então esse acumulado aqui ele é muito interessante porque ele pega os meses acumulados, tá? Então aqui eu tenho indo para outro item aqui, eu já vou para análise de diversos meses, eu vou comparar um mês contra o outro para saber o que houve de variação. Vou comparar, por exemplo, junho versus agosto, tá? Então eu vou ver aqui o que houve de variação, aqui é a mesma lógica, e aqui ele mostra também os gastos, maiores gastos, tá? Do maior para o menor, tá? E aqui eu vou ver essa visão anual, as análises do orçamento, quanto eu tinha planejado de receita, o quanto foi de realizado de receita, e aqui a variação mês a mês. O mesmo acontece para os gastos e para o resultado, tá? E aqui em cima a gente vai ter o total do ano, o quanto está acumulado. Qual é o meu objetivo da receita e quanto foi que eu cheguei na minha receita realizada, qual é o meu gasto e quanto foi que realizou dos meus gastos, e qual é o meu resultado e quanto se realizou do resultado, ok? Então aqui você vai conseguir fazer essa comparação, tá? Bom, num fluxo de caixa sintético, a gente vai ver aqui o saldo inicial que a gente colocou lá na primeira página, ele vai vir para cá, tá? Se a gente colocar no mês de agosto, ele vai lá alimentar o mês de agosto, que é saldo inicial. Então, como eu coloquei janeiro, ele vai pegar o saldo inicial de janeiro, vai pegar todas as receitas de gastos que a gente lançou, que fez aqui nos lançamentos, e ele vai dar o resultado do mês e vai trazer também o saldo final do mês, o saldo bancário, né? E assim por diante, ele vai seguindo esse saldo bancário até chegar no resultado do final do mês. E aqui em cima ele traz um resumo de quanto houve de receita e quanto houve de gasto no ano, tá? Ok? Então, esse relatório aqui ele é sintético, aí aqui a gente tem o mesmo relatório, sendo que aberto, ele traz mais informações, tá? Traz informações aqui de cada grupo que houve de receita e de gasto, tá? Mas ele segue a mesma lógica, como saldo inicial, isso é o verdadeiro fluxo de caixa que você vai conseguir acompanhar toda a evolução dessas contas, tá? Aqui no seguinte, a gente tem um fluxo de caixa diário, tá? Então é só escolher aqui um mês que eu quero analisar e eu vejo dia a dia o que houve de gasto e de receita, tá? E aqui eu vejo também o que houve realizado e o que houve não realizado. Eu acho isso aqui incrível para você saber o seu planejamento, o que é que ainda não se realizou como gasto ou que ainda não se realizou como receita, tá bom? E aí, se você quiser, você pode selecionar o total aqui, tá? E aqui embaixo você vê a evolução deles, tá? Dia a dia, né? E aqui você vê o percentual de não realizado ainda. Você tem 85% da sua receita já foi realizado e 15% não foi realizado, ok? Então aqui é bem simples, é só escolher o mês que ele já traz esse acompanhamento aqui de fluxo de caixa diário. Aqui no Contas a Pagar ou Receber, como eu tinha falado, quando a gente vai em lançamentos e lança um item que ele não foi realizado, esse caso aqui, se ele não foi realizado, ele vai exatamente para esse Contas a Pagar e Receber. Então, esse lançamento aqui é para você enxergar os seus lançamentos futuros. Então, se você tem faturas futuras, você pode colocar lá nos lançamentos e dizer ainda que ele não foi realizado. E aí ele vem para cá indicando que ainda vai acontecer, tá? Seja receita ou seja gasto, ok? Então, aqui é outro relatório que vai te apresentar a abertura dos subgrupos. Então, você só precisa escolher aqui, por exemplo, as receitas e os salários. Nesse caso aqui, eu tenho duas pessoas, coloquei o salário de duas pessoas. Ele vai mostrar a evolução do salário de cada um. E aí você pode também ver os gastos. Nesse caso aqui, eu coloquei os gastos de residência. Ele traz todos os gastos de residência organizado por ordem alfabética, tá bom? E aí ele vai mostrar a evolução daquela conta mês a mês. Tudo que você lançou vai vir para cá, tá? Aí agora começa os indicadores. Nos indicadores aqui eu já vejo o meu resultado financeiro mês a mês. Então, mês a mês eu tenho aqui o quanto foi que eu tive de lucro naquele mês, tá? Nesse caso aqui eu tive um gasto maior do que as minhas receitas, um prejuízo, né, naquele mês.
Então, a gente consegue acompanhar aqui qual foi a evolução mês a mês de receita, que está aqui no azul, e o que houve de gasto, que está aqui no vermelho, tá? Se você quiser ver o resultado, aí você vê a curva de resultado, mas o próprio número do resultado já está aqui em cima, mês a mês, tá bom? E esse aqui é um gráfico só apresentando o resultado, tá bom? Tá, outra observação, aqui você escolhe o quanto tá no orçamento e o quanto foi realizado. Você consegue ver aqui, ó, o quanto era o orçamento e o quanto foi realizado. Perfeito? Outro indicador importante aqui são os seus lucros. O quanto ficou de saldo no final do mês. Então, nesse caso aqui, ó, ficou 10% de todas as minhas receitas ficaram como saldo aqui no realizado, tá? Eu escolhi o cenário realizado, tá? Eu também posso ver o orçamento, que era a minha previsão, né? O meu planejamento. Então, nesse caso aqui, no mês de fevereiro, por exemplo, eu tive 7% de lucro. Então, apenas 7% das minhas receitas ficaram disponíveis na minha poupança. Então, isso aqui mostra o quanto de variação que houve mês a mês, tá bom? Então, essas informações são muito importantes aqui, tá? E aqui é a evolução dos gastos. Nessa evolução dos gastos, você vai mostrar a relação do gasto versus a receita. Então, nesse caso aqui, em março, né, 65% da sua receita foi gasto em despesa, entendeu? E o restante, o delta, os 35%, foi o lucro, o seu resultado que teve no final daquele período, tá? Então, isso aqui vai mostrar se você está gastando mais do que seu salário ou se está gastando menos e você está poupando, entendeu? Então, é muito importante você estar acompanhando isso aqui e também você tem a visão do orçamento e a visão do realizado aqui, tá bom? Bom, isso aqui é um comparativo também entre o seu planejamento e o seu realizado. Aqui nesse canto esquerdo, aqui azul, tá as receitas, no canto direito tá os gastos. A linha são os seus objetivos, é o seu orçamento que você colocou lá no seu planejamento. E aqui é o que realizou mês a mês. Nesse caso aqui foi selecionado a opção salário. Então, mês a mês era previsto ter um ganho de R$ 7.500, por exemplo, e o mês realizado variou. E aqui ele vai mostrar aqui a variação, tá? E aqui você pode mostrar as outras vozes, os outros grupos, tá? Então, o seu orçamento e o seu realizado nas barrinhas, tá bom? E aqui o mesmo caso, você vai ter aqui toda a variação entre o budget, entre o orçamento, que também é chamado de budget em inglês, tá? Entre o seu planejamento financeiro e o seu realizado. Tudo isso você consegue acompanhar aqui e você consegue ver mês a mês dos seus gastos que ficaram fora do seu orçamento. Nesse caso aqui, ó, eu ultrapassei 62% do meu orçamento de gasto, ou seja, eu gastei muito nesse mês, entendeu? Então é muito importante isso, estar controlando esse tipo de análise, é importante para não repetir gastos como esse, por exemplo, entendeu? Então, aqui a gente já vai para a área de dashboard. A área de dashboard são as áreas que eu mais gosto, é muito importante acompanhar esse dashboard. Aqui eu vou analisar o orçamento versus realizado. Eu vou ter aqui, ó, qual é a minha performance, se eu estou alcançando o meu target ou não. Aqui nesse caso ele está pegando acumulado, ele está mostrando abaixo de 50%, ele indica que é baixa performance, tá? Mas ele vai mostrar se a minha performance está chegando perto do meu target, porque o meu target era R$ 22.000 chegar no final do ano. Eu estou chegando a 10, então estou razoavelmente ali, uma baixa performance, entendeu? Nesse gráfico aqui, ele traz aqui as informações de receitas, de gastos, né? Todas as receitas, todos os gastos e o resultado. O quanto é que eu tinha no meu orçamento, que é a linha azul, um resultado, e o quanto aconteceu mês a mês, entendeu? E aqui ele traz esse comparativo, gasto, receita e o delta, que é o resultado, que é essa linha aqui tracejada. Perfeito? Esse indicador aqui de baixa performance e alta performance, ele é importantíssimo para você acompanhar, saber se você está próximo de alcançar seu target ou não. Perfeito? Aqui vem a análise de dashboard da evolução das contas. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que eu acho bem interessante. Então, imagine aqui, eu vou analisar aqui meus gastos e selecionei aqui gastos, né? Ele me diz aqui que nos gastos de residência eu tive 26 mil, que é o grupo, tá? Ele mostra aqui o valor mensal desse gasto que eu tive de residência. E aqui eu vou indicar um gasto que eu tive. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, conserto e manutenção.
que é o maior aqui, tá vendo? Ele traz aqui o top 5 do subgrupo, top 5 do grupo, né, que é aqui embaixo são os subgrupos. Então selecionei aqui conserto e manutenção, 7.410, e ele mostra aqui mês a mês o que houve de gasto com conserto e manutenção na residência. E aqui a influência mensal desse subgrupo no grupo selecionado. Mês a mês eu tive isso dentro do grupo de residência, entendeu? E aí ele mostra aqui se essa influência, isso é influente ou não dentro do grupo, ok? Isso aqui você pode fazer tanto para gasto como para receita também. E aí você mostra aqui, ó, salário da pessoa 1 e salário da pessoa 2, por exemplo, e o quanto é representativo dentro das receitas totais, entendeu? Perfeito? Então, acho muito importante isso aqui. Ele traz aqui os gastos, ó, alimentação, top 5, supermercado. Aí vou lá, o primeiro gasto do supermercado, que é o que gasto mais, e qual a influência. Aí já a alimentação tem uma grande influência, que é 54% de todos os meus gastos, entendeu? Bom, aqui eu vou fazer uma variação, aqui é um dashboard de variação. Aqui eu tenho uma variação do que eu orcei e do que foi realizado. Então, eu tive aqui, o meu orçamento era fechar o mês, desse mês aqui de julho, por exemplo, em R$ 9.500, sendo que meus salários foram menores, por exemplo, tá? Eu tive horas extras, isso aqui são valores aleatórios, tá bom, pessoal? Então, eu tive horas extras, que eu ganhei mais, então, quanto maior esse verdinho aqui, é um aumento de receita, tá? Então, eu estou aumentando minha receita e fechei o mês com 9.480. Então, por mais que meu salário reduzisse, mas eu fiz outras receitas que compensaram e eu fechei o mês com R$ 25 a mais, tá? Isso aqui você consegue selecionar qual mês que você quer analisar e também consegue selecionar o acumulado entre o seu planejamento e o seu realizado. A mesma análise aqui você consegue fazer para os gastos. Então, meu planejamento de gasto era R$ 13.000 para o mês de abril, e aí eu tenho a variação de cada voz de gasto até chegar a R$ 9.284. Ou seja, nesse mês aqui eu gastei R$ 4.000 a menos, entendeu? Então, e aqui ele mostra aqui o resumo. Então, ele mostra todo o resumo aqui de quanto foi de receita e quanto era o orçamento e quanto foi a variação em percentual, entendeu? Qual foi o meu desempenho, né, em percentual. Nesse caso aqui, minha variação foi de 51%. Esse outro aqui, 68%, e assim por diante, ok? Esse dashboard aqui é incrível, vale a pena vocês terem ele, vale muito a pena vocês controlarem. Vocês vão ter isso fácil, como eu falei, são só 3 etapas: cadastro, orçamento e lançamentos. Então é bem simples, vale muito a pena. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida adicional, você pode chamar aqui no Fale Conosco, mandar um e-mail para a gente, que a gente vai ter um prazer de responder e ajudar vocês, tá bom, pessoal? Um forte abraço, até mais.